Gênesis capítulo 10, versículo 1 está escrito assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cam são Cush, e Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Liabim, e a Naftuim, e a Patruzim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá, e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas gerações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elão, Assur e Arfaxade, Elude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, e Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber, e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, e porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã, e a Joctã gerou a Almodá, e a Selef, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Saba, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Maravilha. Bem curioso, né? Uns nomes muito diferentes, muito, eu diria até estranhos assim. Mas aqui a ideia desse capítulo é trazer uma visão geral de como foram as coisas pós-dilúvio. Então, como que se deram as gerações após o dilúvio. E naturalmente aqui nós vemos, apesar desses nomes bem diferentes e estranhos, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns deles, são nomes de nações, são nomes de terras aqui que fluíram posteriormente, que fluíram
futuro aí acabaram se construindo a partir dessas pessoas, esses nomes então, são nome de pessoas, de filhos, de filhos, de filhos, de filhos, vindo ali de Noé e da sua descendência, e aí essas pessoas também se tornaram nações. Então, já puxando o gancho para essa questão de nações, de nação vinda de uma pessoa, de uma descendência, de um homem, é nesse ponto que eu quero tratar aqui com você. Como você trata a sua família, como você considera a sua família, como você constrói a sua família. Homem e mulher que está me ouvindo, preste muita atenção nisso. Então, como é que está sendo estruturada a sua família? Ou você nem está querendo uma família, né? Como hoje é muito comum na nossa sociedade, infelizmente. As pessoas, às vezes, por não entender a Bíblia, não entender um capítulo como este, não entender o poder da descendência, às vezes não querem aí ter filhos, né? Optam por pets, estão até chamando de mãe, pais de pets, de repente viram cachorros e gatos também. Então, eu tenho também minha cachorrinha aqui, e a gente cuida muito bem dela, mas ela é uma cachorrinha. Então nós precisamos de reforçar isso, porque quando nós decidimos não ter filhos, nós estamos, dentre outras questões, só vou fechar aqui a nossa análise para esse capítulo 10 de Gênesis, a gente está decidindo matar uma nação. Estamos dizendo que de nós não vai sair uma nação. Ah, mas eu tenho um problema clínico que me impede de ter. Aí são casos específicos. É uma exceção, eu estou tratando a regra. Então, de forma geral, desconsiderando todas essas questões, a pessoa que por conta própria decide, quantas já a gente escuta história, né, de pessoas que às vezes decidiram mesmo fazer aí aquela cirurgia lá de vasectomia, exatamente para não ter. Não quero. Optei por não ter. Tá. Isso aí vai ter consequências materiais e espirituais na vida dessa pessoa. Então, a gente precisa de ter muita consciência sobre isso, precisamos saber muito sobre isso, entender. E por mais que nós tenhamos fraquezas como seres humanos, temos dificuldades quanto a isso, nós precisamos buscar no Senhor nosso Deus. E aí que está mais um motivo para a gente depender inteiramente de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Porque nós mesmos, às vezes nós não conseguimos, nós não sabemos, nós não temos nem a direção. Mas é aí que nós nos encontramos em fraqueza e Senhor, aqui estou, preciso da sua ajuda. Então, sê comigo nesse propósito, nessa missão que o Senhor Deus colocou aí aos seres humanos. Então, cada nome desse aqui, depois vira uma nação, vira um povo, vira uma geração, saindo de um homem, saindo de uma mulher, vindo aí de uma família, se torna uma nação. Então, a minha família, a sua família é uma nação. E como tem sido essa nação? Às vezes a gente critica hoje, né, muitas nações brigando umas contra as outras e tal. E como nós estamos estruturando a nossa mini nação, a nossa pequena nação? Você está estruturando de forma positiva diante da presença do Senhor ou não? É só uma pequena nação, é só uma mini nação. Mas como você está tratando isso? Ou você promove a concorrência, a disputa entre os filhos? Então, é uma nação briguenta, é uma nação de discórdia. Ou você está promovendo entre os seus filhos, você que é pai, tem 1, 2, 3, 4 filhos, você está promovendo uma nação forte, uns ajudam os outros, uns pelos outros, briga, corrige, fala, mas se amam, estão juntos, perdoam, tem harmonia, briga, que eu digo não de ficar com briga, com inveja, com coisas erradas, eu digo briga no sentido de, às vezes tem o olho no olho e fala o que precisa de falar e traz as coisas a limpo, mas se amam, estão sempre juntos, perdoa, releva a diferença um do outro, ama, torce um pelo outro, comemora a vitória do outro, ou a vitória do outro me parece uma ofensa, ele conseguiu e eu não, ela conseguiu e eu não, ela tem e eu não. É assim que começam as invejas, é assim que começam as disputas, as porfias, Então, que tenhamos isso nesse dia de hoje e em mente, nós, homens e mulheres, pais e mães, que possamos estruturar a mini nação, a micronação
dentro das nossas casas e que sejam nações fortes, fortalecidas no Senhor Jesus, porque só Ele, né, que pode nos dar essa certeza, é só Ele que pode nos dar essa convicção, é só Ele que pode moldar os nossos corações para que de fato tenhamos um coração voltado para Ele. E vivendo em harmonia com Deus, naturalmente Ele nos dá a condição de viver em harmonia uns com os outros. Então é isso que nós precisamos buscar na nossa micronação, na nossa no nosso micro país, que é a minha família, a sua família. Então isso te ajuda a conviver melhor, a pensar melhor, a refletir melhor sobre como você, como um membro da família do seu pai, da sua mãe, como que você se posiciona lá dentro. Se você fosse um país ali, seria um país briguento contra essa outra nação que é a família do seu pai, ou você também tem que se posicionar de forma melhor. Mas isso é só para quem quer levar uma vida direita diante de Deus. Isso é só para quem quer ter uma vida do bem, porque existem as famílias de Caim, né, como a gente viu aí. Acho que também quem for família de Caim nem está me ouvindo. Então, às vezes quer só realmente criar caso, criar situação, tem prazer em ver o outro para baixo, em ver o outro triste, em ver o outro derrotado. Será que isso é sentimento de Deus? Você acha que Deus se agrada disso? Vou deixar para você pensar. Pois é, então o capítulo 10 ele realmente vem estruturando essas nações depois de Noé. Então ele começa ali com Noé no topo, como se fosse um organograma mesmo ali, vamos pensar assim num mapa mental. Então você tem Noé ali no centro, e aí sai uma ramificação para cima com Sem, no meio Cã e embaixo Jafé. E aí depois vem de Sem, aí ele traz outras, se bem que aqui ele já começou com Jafé. Então Jafé ele traz mais uma ramificação, depois ele volta no versículo, deixa eu ver qual que é, versículo 6. Então no versículo 2 ele puxa a ramificação para Jafé, no versículo 6 ele puxa a ramificação para Cã. E aí ele vem falar de Sem, deixa eu ver aqui, Jafé, Cã no versículo 6 e fica faltando Sem. E ele volta falando de Sem no capítulo, deixa eu ver, cadê o capítulo 21, ele fala no versículo 6 de Cã, depois ele volta a falar de Sem, apenas lá no capítulo 21. E aí faz toda a ramificação dentro dessa estrutura. E aqui eu quero chamar a atenção para você só dos filhos de Cã, que ele fala ali de Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E aí depois ele vem destrinchando. Cuxi tem Seba, Vilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá são Sabás e Dedã. E os de Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Então ele está puxando uma observação para a gente aqui nessa descendência de Cuxi, que vem da descendência de Cã, Cuxi e Nimrod. E aí esse Nimrod é que ele dá um detalhe aqui no versículo 8 e 9, que ele fala: E Cuxi gerou Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante da face do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, que é o tema do nosso próximo capítulo, capítulo 11. Isso. E aí também aqui fala, no 11, desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive e a Reobote, Ir e Calá. Então Nínive é uma cidade que tem uma história grande depois lá para frente, né? A gente fica sabendo da história de Jonas. E a Assíria, que é um país ainda nos dias atuais. Então, bem legal a gente olhar isso, bem legal a gente ter essa visão e compreender essas questões. Como de Cã saiu Canaã, lá embaixo no versículo 9, no capítulo 15, versículo 15, ele começa a falar de Canaã. Ele fala: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E aí começa depois as nações: veio Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu, Erqueu e Sineu, Arvaldeu, Zemareu e Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Olha o tanto de gente que ele falou, o tanto de nação que seriam ali talvez um país, às vezes não chega nem a ser um país, mas pode ser uma tribo ali dentro dessa região. Não estamos nem falando de Israel ainda, que estamos falando só de Canaã, coisa lá de Noé ainda. Olha quantas coisas saiu de Canaã.
Então, Sidom, que foi seu primogênito, e Et. E aí, dali veio vários pequenos povos que ele chamou de Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu e Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E aqui eu encerro a minha leitura. Por que eu estou dando ênfase nesses nomes? A gente vai ouvir falar deles depois, na travessia de Moisés saindo do Egito, indo para a terra de Canaã. A gente vai ver esses povos novamente lá, quando a gente estiver estudando essa parte. Um abraço, fica com Deus e vai cuidar da sua mini nação.